Quando você tem uma aliança com Deus e você passa a servir a Ele, é comum que Ele coloque no seu caminho pessoas que também sirvam a Ele. Nós falamos anteriormente de como Jonatas tinha uma relação com Deus, e o que Saul não enxergava, Jonatas enxergava. Enquanto Saul pensava em ter milhares de soldados para uma batalha, Jonatas confiava em Deus. E esse relacionamento que Jonatas tinha com Deus fez com que ele também tivesse um relacionamento muito forte com Davi, porque Davi, ele tinha essa aliança com Deus, esse relacionamento com Deus. Então Deus criou uma situação para que os dois se aproximassem. A Bíblia chega a dizer que a alma de um se ligou à do outro, e isso é muito forte, né? Porque eram ali duas pessoas que serviam a Deus, e que Deus os aproximou com um propósito de Jonatas ajudar Davi para que o pior não viesse a acontecer com ele. Quer dizer, uma maneira que Deus usou para livrar um dos servos de Deus através de outro servo. E é o que eu creio que Deus faz também com você. Você sendo de Deus, você pode ter certeza que Deus colocará pessoas no seu caminho para te ajudar, para que te fortaleça, para que você possa chegar mais longe e também livrar, criar muitos livramentos de repente para você e para a sua vida. Eu tenho certeza disso. E no capítulo 19 fala, né, de como Jonatas revela o interesse de Saul de matar a Davi. E a Bíblia fala, é muito interessante aqui a partir do versículo 20 até o 24, como Saul enviou mensageiros aonde Davi estava, né, descobriram onde ele estava junto com Samuel na escola de profetas, e todos esses homens que chegavam lá passavam a profetizar também, né? Ele mandou a primeira companhia, a segunda, a terceira, depois ele mesmo foi, a Bíblia chega a dizer aqui, né, no versículo 21, e avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, tal, enviou Saul terceiro, profetizaram. Então foi ele mesmo, versículo 22 mesmo, ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando, disse, onde estão Samuel e Davi? Disseram, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Quer dizer, Deus ali foi quem guardou Davi, quem protegeu ele. Ele não teria condições de se defender, então Deus intercedeu diretamente nesse caso. E é isso que eu creio, que no momento em que nós entregamos a nossa vida a Deus, é Ele que nos guarda, pessoal, é Ele que cuida da gente. Se Ele vê que nós temos condições de nos defender, nós vamos nos defender. Se Ele vê que nós não temos condições, que não é o momento de nos defender, Ele mesmo vai nos defender. Mas no cuidado de Deus, na proteção de Deus, nós nunca seremos desamparados. Aí no capítulo 20, fala do encontro de Davi aqui com Jonatas, né? E eles fizeram uma aliança. No versículo 23 diz bem assim, ó, e quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e em ti eternamente. Quer dizer, e os dois tinham essa aliança, esse relacionamento com Deus muito forte. E quando os dois se despedem, é muito forte aqui, né, no finalzinho do capítulo 20, quando ele diz assim, indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra, inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas Davi, vai-te em paz. E nós temos jurado, ambos, em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja entre mim e ti, e a minha descendência e a tua descendência seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Quer dizer, havia uma aliança entre eles, né? Um relacionamento mais do que apenas uma amizade, se tornar irmãos, e irmãos da fé, né? Por isso que a gente, como eu falei, tem um relacionamento muito bom com todas as pessoas que têm o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus. Não há como você ter o Espírito de Deus e se relacionar mal com outra pessoa que também tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos aproxima de outras pessoas, tanto para salvar, né, o perdido, como quem já tem o Espírito de Deus. Duas pessoas com o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus dentro de si, esse Espírito faz com que as duas se unam num propósito de se ajudarem.
É isso que eu creio. E no capítulo 21 aqui, fala de uma forma que Davi usou de muita astúcia, né? De muita inteligência para se livrar, porque ele foi pedir abrigo, né? Ele foge aqui, ele vai ter com Aimeleque, e ele pega a espada de Golias no versículo 9. Aí lá no versículo 13 fala como ele reagiu, que ele fugiu para Gate, tentou abrigo com os filisteus, achou que era a única alternativa, mas quando ele viu os homens que se lembraram dele e que lembraram da canção lá dos 10 milhares, ele temeu pela sua vida. E olha o que Davi faz, né? Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que mo trouxestes a mim? Quer dizer, ele se passou por doido, por louco. E às vezes há situações, né, pessoal, que a gente tem que se passar por uma outra coisa para realmente nos livrar, para que a gente venha se proteger, até para não revidar, né? Porque às vezes há situações que o diabo provoca tanto, cria situações com outras pessoas, que você tem que se fazer de louco, de surdo, não é verdade? De mudo, para que você não fale uma besteira, não reaja na emoção, não reaja do seu jeito e acabe até desagradando, se afastando de Deus. E aqui no capítulo 22, esse versículo é muito forte, no versículo 2, que diz assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Quer dizer, ele se esconde na caverna de Adulão, e os homens ali que havia essa disposição, né, de se unir a Davi, eram que homens? Homens que também não tinham mais nada a perder. Davi tinha perdido tudo, né, estava fugitivo, então se uniu a ele homens que também tinham esse mesmo espírito. E Deus sempre usou, né, pessoal, pessoas desprezadas, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, para fazer algo extraordinário. E olha com quem Deus levantou Davi, um exército aí, né, os 400 homens de Davi. E aí a Bíblia fala sobre a crueldade de Saul com os sacerdotes, porque o que acontece? Quando uma pessoa está mal espiritualmente, às vezes ela chega a extremos que seriam inimagináveis, né? Uma pessoa que um dia teve o Espírito de Deus fazer algo tão grotesco, tão cruel com alguém, mas porque no momento em que a pessoa se afasta de Deus, muitas das vezes há quase que uma anestesia espiritual, e a pessoa passa a não sentir mais nada, passa a não enxergar mais nada, e acaba fazendo coisas como fez Saul aqui contra os sacerdotes, né? A Bíblia fala aqui que Doeg partiu para cima deles, né? Aqui na partir do versículo 17. Então o rei disse aos guardas da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Quer dizer, até os criados, os servos, né? Aqueles soldados não aceitaram isso, mas tinha alguém ali, sempre tem alguém disposto a fazer a crueldade, né? Então disse o Senhor a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Quer dizer, ele fez essa crueldade e destruiu a família da casa de Aimeleque. Só que sobrou Abiatar, que se abriga com Davi e está ali ao lado de Davi a partir daquele momento, com éfode, para ajudar Davi. A gente vai falar mais aqui nos próximos capítulos. Se essa mensagem te ajudou de alguma forma, curta, comente, compartilhe. E claro, se você não é inscrito e esses vídeos têm te ajudado, se inscreva, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Medite na palavra de Deus, mergulhe, que com certeza essa palavra vai te fortalecer, vai te sustentar. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.